Já falou, isso não existe, irmãos. Eu preciso ouvir o que o Senhor tem ao meu coração, ao meu respeito, o que o Senhor quer de mim e de que forma o Senhor quer que eu me apresento a Ele. Porque quando nós vamos em algumas autoridades, nós se apresentamos bonito, botamos o melhor terno, melhor roupa, mas quando é para a casa de Deus, irmãos, aleluia, nós viemos oferecer algo melhor para Deus, que é o meu coração. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada, livro de Juízes, capítulo de número 11, versículo 29. Hoje eu quero falar sobre um tema importante, aleluia, sobre o voto. Juízes, capítulo de número 11, verso de número 29. Ajuda o presbítero ali, fazendo um favor. Aleluia. Caso você não conseguir, você pode olhar aqui no projetor aqui, né? Glória a Deus. Mas o importante é quando nós criamos um hábito, um costume de nós abrir a Bíblia. Aleluia. É. Eu sou uma pessoa que eu tenho bastante paciência de esperar todos os irmãos abrir a Bíblia Sagrada, porque o Senhor, aleluia, irá falar comigo e vai falar com você. Deixa o pastor querendo falar uma coisa. Um soldado jamais pode ir à guerra desarmado, porque daí você vai perder a batalha. Aleluia. Aleluia. Mas cria um hábito. Por mais que ela, aleluia, pastor Adriano, mas eu não sei ler, mas cria o hábito, mesmo assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E alguém vai olhar e vai dizer, se ele é um homem, uma mulher de Deus. Como você sabe? Olha o que está embaixo de uma poderosa arma. Aleluia. Quantos acharam, diz amém? Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos lá então. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefe, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefe um voto ao Senhor, dizendo: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitoriosos dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefe foi de encontro aos filhos de Amon, e a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefe. Este os derrotou desde até a proximidade de Minites, 20 cidades a todos, e até Abel, Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefe da Mispa a sua casa, saiu-lhe a filha ao encontro, com adufe e com dança. E era ela filha única, não tinha ele outros filhos e nem filha. Quando ouviu, rasgou suas vestes e disse-lhe: ah, filha minha, tu me prosta por completo. Tu passaste a ser causa da minha calamidade, porque quanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Amém? Então, aos seus assentos, por alguns instantes. Meus amados irmãos, eu quero falar algo tão importante, aleluia, sobre esta passagem, aleluia, de um homem, aleluia, que Deus chamou, aleluia, para livrar os filhos de Israel. E quando nós olhamos para esta palavra, aleluia, nós vamos ver, aleluia, algo tão importante na vida de um homem,
quando nós se apresentamos diante de Deus, e quando nós, aleluia, determinamos algo, e que nós precisamos da ajuda de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer, aleluia, que Jefté, ele era desprezado pela sua família. Jefté, aleluia, não era, aleluia, bem-vindo, bem visto, aleluia, perante os seus irmãos, porque ele era filho de uma prostituta. Mas o que me chama a atenção é que os seus irmãos, aleluia, aqueles que talvez não consideravam Jefté como seus irmãos, Jefté tinha algo diferente, algo especial. Aleluia. A qual Deus tinha escolhido ele, aleluia, para livrar o seu povo. Mas antes disso, aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jefté, ele teve, aleluia, que deixar a sua casa, porque chamaram, aleluia, Jefté e dizendo: Jefté, aleluia, nós sabemos, aleluia, que tu não é bem-vindo aqui. Você deve deixar, aleluia, a nossa casa e partir. Mas o Senhor tinha um grande planos. O Senhor tinha traçado algo, aleluia, na vida de Jefté. O Senhor, aleluia, iria novamente trazer Jefté e colocar em uma posição que até mesmo seus irmãos teriam, aleluia, que obedecer a sua ordem. Aleluia. Aleluia. Mas o que eu quero dizer nesta noite, aleluia, é que quando Jefté, aleluia, se despede dos seus irmãos e vai, aleluia, embora, o povo de Israel, aleluia, está em perigo. E a Bíblia vai dizer então, aleluia, que quando, aleluia, o povo, os inimigos, aleluia, se reúne, aleluia, para atacar Israel, não tinha ninguém, aleluia, para estar, aleluia, à frente do exército, aleluia, de Israel. Não tinha ninguém para instruir. Alguém sábio, alguém inteligente. Então lembraram, aleluia, de Jefté. Embora Jefté não sendo considerado, aleluia, né, bem-vindo, mas a Bíblia vai dizer então, aleluia, que eles vão até Jefté. Eles ficam em apuro, porque os filhos de Amon eram um exército, aleluia, perigoso, e eles precisavam de alguém que ficasse como cabeça, alguém para orientar, aleluia, sobre eles, como atacaram, aleluia, os seus inimigos. Então, imediatamente, aleluia, lembraram, aleluia, de Jefté. E a Bíblia vai dizer então, aleluia, que eles vão até Jefté, seu irmão, e diz: Jefté, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que você volte novamente, aleluia, para nos ajudar. Mas aí está, aí Jefté diz: eu posso até voltar, aleluia, mas vocês devem jurar que eu ficarei como cabeça. Aleluia. Foi então, aleluia, que o Espírito do Senhor, aleluia, se apoderou, aleluia, de Jefté. Vale ressaltar perante a palavra de Deus que naquela época, no Velho Testamento, aleluia, o Espírito se apoderava e depois o Espírito saía. O Espírito, ele não se mantinha. Aleluia. Então o Espírito veio sobre Jefté, o Espírito encheu a vida de Jefté de poder, coragem, sabedoria. Aleluia, se apoderou da vida dele. Mas Jefté sabia, aleluia, que o exército de Amon, aleluia, é um exército, aleluia, perigoso. E Jefté sabia, aleluia, que precisaria da ajuda de Deus. Aleluia, Jesus.
Então foi aonde que Jefté, aleluia, ele ficou como cabeça, ele ficou como chefe, mas ele sabia que sem a ajuda de Deus, eles não venceriam. Não adianta, aleluia, vocês acharem, aleluia, que se nós não estiver na presença de Deus, nós teremos vitória. Nós não teremos vitória. Aleluia, Jefté sabia, aleluia, que se não fosse Deus ir na frente, eles não teriam vitória. Mas o que me chama a atenção é que Jefté, aleluia, ele se precipitou, aleluia, em querer fazer algo, aleluia, que não estaria ao alcance dele, aleluia. Assim somos nós, irmãos, quantos, aleluia, votos nós fizemos, aleluia, e nós não cumprimos. Por quê, pastor Adriano? Porque quando nós olhamos para essa palavra de Deus, aleluia, nós vimos que Jefté, ele fez um voto sem pensar. Aleluia. Jefté, ele fez um voto precipitado. Assim somos nós. Quando nós queremos algo, quando nós queremos ser beneficiados com alguma coisa da parte de Deus, nós fizemos votos de tamanha grandeza, grande o voto. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me entregar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o Senhor olha de lá de cima e sabe, está bem. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. O Espírito do Senhor se apoderou de tamanha grandeza e força e coragem. Porque quando Jefté, aleluia, ele fez aquele voto, quando de repente, aleluia, ele foi desprezado, aleluia, e quando, aleluia, os seus irmãos decidiram, nós não podemos ir à guerra sem que alguém nos orienta, sem que alguém nos ensina como atacar, aleluia, em que hora, em que momento. Aí lembraram, tem alguém, aleluia, Jefté, mas nós expulsamos ele. Nós expulsamos o nosso irmão da nossa casa. Ele não vai querer voltar. Aleluia. E quando eles descem lá e chama ele para que ele retorna, aí Jefté, aleluia, faz um pedido. Jefté manda eles jurar: eu vou voltar, mas só se vocês jurarem ao Senhor que eu ficarei, aleluia, como cabeça. Aleluia, porque agora ele mostrou, aleluia, que Deus era na vida dele. Jefté, nós estamos em apuro. Irmão, nós estamos em apuro, irmãos. Nós vamos perecer, aleluia, porque os filhos de Amon se acamparam, aleluia, e vão guerrear contra nós, e nós não temos ninguém para, aleluia, nos orientar e nos ensinar a como combater, aleluia, contra os filhos de Amon. Mas por que vocês vêm agora a mim? Pois vocês me rejeitaram. Jesus. Mas nós juramos que tu ficarás como cabeça. Aleluia. O Senhor sempre tem a sua maneira de trabalhar. Aleluia. Aqueles que muitas vezes pensam ser desprezado, aqueles que muitas vezes pensam ser humilhado, aqueles que muitas vezes pensam, aleluia, que ninguém está olhando por você, aleluia, mas Deus está no controle de todas as coisas, e Ele sabe a hora, aleluia, o momento certo de agir. E assim fez, aleluia, Deus com os filhos de Israel. Teve um momento certo, a hora certa, aleluia, de surpreender a vida de Jefté, aleluia, trazendo novamente, aleluia, para a sua casa, para a sua família, e ficou diante do exército. Aleluia. Aleluia. Mas, aleluia, por quê? Porque o Espírito encheu a vida dele. Aí no 30, quando ele retorna,
aleluia, quando os irmãos falam, ó Jefferson, nós estamos em apuro. Glória a Deus. Nós estamos em guerra. É, Jesus. Aleluia. Nós estamos em perigo. Aí Jefferson sabia o tamanho do problema, aleluia, que ele ia enfrentar. Jefté sabia, aleluia, que mesmo, aleluia, ele estando na frente do exército, sendo cabeça para guerrear, para instruir, aleluia, como atacar, mas sem a mão de Deus, sem a ajuda de Deus, sem o poder de Deus, eles não venceriam. Assim é eu e você, irmão. Se nós não estivermos debaixo da graça do poder de Deus, nós não vencemos. Aí que está o perigo, aí nós fizemos voto. Aleluia. E foi o que aconteceu com Jefté. Porque daí a Bíblia vai dizer: e fez Jefté um voto ao Senhor. Aleluia. Jefté fez esse voto. Nós temos que cuidar, irmãos, com os votos que nós fizemos. Porque o que tem de pessoas fazendo voto não cumprindo, irmãos, aí as consequências vêm. Aleluia. Fez Jefté um voto ao Senhor, dizendo: olha só, a precipitação de Jefté, ao fazer um voto, aleluia, sem especificar, aleluia, o voto. Ele não especificou, apenas ele disse, aleluia, dizendo: fez Jefté um voto ao Senhor, dizendo: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, o primeiro que sair da porta da minha casa será o Senhor. Porque naquela época ele sempre oferecia sacrifício ao Senhor. Ele sempre, aleluia, preparava um altar. Aleluia, quando o Senhor abençoava, aleluia, quando o Senhor dava vitória, eles preparavam um altar, matavam, aleluia, um carneiro, aleluia, sem defeito, que não poderia. Por isso que eu digo, irmãos, hoje as pessoas oferecem a Deus qualquer coisa, aleluia, de qualquer maneira. Ah, é para Deus, aquele hábito, aquele costume é para Deus mesmo. Irmão, se Deus quisesse de qualquer maneira, Deus não tinha rejeitado a oferta de Caim. Aleluia. E de muitos, aleluia, que Deus rejeitou, aleluia, Deus não tinha rejeitado, não. Tudo que nós fizermos é para Deus, é o melhor, porque Deus sempre dá o melhor para nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer então que ele, aleluia, se enche, aleluia, de prazer em dizer ao Senhor: Senhor, tu sabe, aleluia, que nós vamos guerrear contra os filhos de Amon, e que agora, aleluia, estou como cabeça para orientar o meu povo, o meu exército, mas sozinha nós não conseguimos. Então, Senhor, aleluia, eu faço um voto ao Senhor. Glória a Deus. E se o Senhor me entregar nas minhas mãos os filhos de Amon, o primeiro que sair da porta da minha casa será do Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha que voto precipitado. E quando nós queremos alguma coisa da parte de Deus, irmãos, quando nós queremos qualquer coisa, nós fizemos qualquer voto. Aleluia. Por isso que hoje existem várias campanhas, né, irmão? Campanha disso, campanha daquilo. Aí eles colocam toda a responsabilidade em Deus. Aleluia. Sabe qual é o melhor voto, irmãos? Aleluia. Porque o Senhor diz, aleluia, melhor é não votar do que votar e não cumprir. Porque quando nós fizemos um voto, aleluia, ao Senhor, nós estamos interessados em receber. É, Jesus. Nós estamos interessados em receber. E não é isso que Deus quer. Aleluia. Porque Deus, ele age diferente, aleluia, ele pensa diferente, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos e pensamos.
Aleluia. Aleluia. E a Bíblia sabia, aleluia. Irmão, preste bem atenção, irmão. Se Jefté imaginasse, aleluia, que depois de uma vitória, quem viria ao encontro dele? Se ele tinha, a Bíblia vai dizer que ele só tinha uma única filha. E como que a filha não viria ao encontro dele, sabendo da vitória que o pai teve, aleluia? Ela não vinha ao encontro dele. Então jamais Jefté, aleluia, iria dizer: Senhor, minha filha será do Senhor. Não, a Bíblia vai dizer que Jefté ele se precipitou. Meu Deus, aleluia. E assim somos nós. Meu Deus. Quando nós queremos algo, nós oferecemos o mundo inteiro. O meu coração será do Senhor. Aleluia. Aí o Senhor abençoa. Aí vem as lutas. Aí vem as dificuldades. Aleluia. Aí para tudo. Jesus. Então, aí Jefté, aleluia, sabendo, aleluia, do tamanho da guerra que ele iria enfrentar. Aleluia. Então ele chega diante, aleluia, do Senhor. Ele vai orar ao Senhor, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, se com efeito ou com ajuda me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, se o Senhor me entregar nas minhas mãos, aleluia, quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, aleluia. Mas que voto? E nem se passava na mente dele que quem sairia ao encontro dele era a filha. Ele poderia se dizer, aleluia, Senhor, se o Senhor me entregar nas minhas mãos, filho de Amon, aleluia, voltando eu para minha casa, vitorioso, com o meu exército, aleluia, eu ofereci um sacrifício ao Senhor, um carneiro, aleluia. Se ele especificasse, aleluia, mas ele não, simplesmente ele se entregou, ele abriu o coração para Deus e disse: Senhor, eu quero, aleluia, os filhos de Amon nas minhas mãos, e a quem sair, aleluia, da porta da minha casa, esse será o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pois bem, e o Senhor cumpriu, o Senhor cumpre, então vamos ver, realmente. Aleluia. Porque o Senhor, ele sempre irá cumpri-lo. Tudo aquilo que nós, irmãos, pedimos, ele vai cumprir, mas é no tempo certo. Nós só precisamos se colocar na presença de Deus. Deus, ele não precisa de muitas coisas, irmãos, para fazer o seu milagre. Não se engana com isso. Porque Deus, ele opera nos mínimos detalhes. E Deus, ele operou aqui nos mínimos detalhes. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, então, o voto foi selado. Vamos ver, aleluia, a tamanha da aflição que Jefté teve. Porque depois que o Senhor deu a vitória, quando nós olhamos o texto da Bíblia, Jefté, ele se desanimou no momento, ao ver, aleluia, que ele nem imaginava que seria o que ele estava pensando. Aleluia. Mas quando ele volta, aleluia, porque a Bíblia vai dizer, ó, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. Esse será do Senhor. Então o costume já era das grandes guerras, das grandes batalhas que o Senhor dava aos filhos de Israel, em oferecer um holocausto ao Senhor, um sacrifício, um cordeiro sem manchas, sem nada, sem nenhum defeito ao Senhor, pela a vitória, pelas bênçãos, aleluia, uma
oferecerei holocausto. Aleluia. Mas não foi o que ele imaginou. Aleluia. Não foi, aleluia, o que ele pensou. Foi totalmente diferente. Quando eles vão para a guerra, aleluia, e vão combater contra os filhos de Amon, aleluia, e ali o Senhor peleja por ele, porque o Senhor sabia que ele fez um voto. Da mesma forma somos nós, irmãos. O melhor voto é dizer ao Senhor que nós ficaremos firmes até Jesus voltar. Aleluia. Por mais, aleluia, que você passe a decepção, por mais, aleluia, que você passa por luta, por mais que você, aleluia, passa por guerra, mas este voto foi selado. Este voto, aleluia, será algo especial. Porque quando Jefté, aleluia, ele desce para guerrear com os filhos de Amon, e retorna, aleluia, depois de uma guerra travada, e o Senhor lhe pelejando. Porque a Bíblia diz: e assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas suas mãos. Então, irmão, não foi tanta, aleluia, força humana. O Senhor estava presente na guerra. O Senhor estava ali presente, lutando, guerreando, porque Jefté fez um voto. Aleluia. E quando nós fizemos um voto ao Senhor, o Senhor, ele peleja. O Senhor, aleluia, esteja com nós, aleluia, na guerra, aleluia, para entregar aquilo, aleluia, que nós precisamos. Aleluia. E o Senhor entregou nas mãos dele. Aleluia. E no versículo 33. E este o derrotou desde até a proximidade de 20 cidades a todos, até Abel, Queramim, e foi muita grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. O Senhor pelejou. Aleluia. E eles ficaram sabendo. A filha ficou sabendo. E por que não sair ao encontro do pai depois de uma vitória? Aleluia. Irmãos? Aleluia, Jesus. Não era para sair, aleluia, não era para, aleluia, ele oferecer, aleluia, um carneiro que viesse ao encontro, que ficasse, quando ele chegasse, aleluia, ele observasse, ouvisse um carneiro andando por ali, um animal andando por ali. Mas quando ele chega na sua casa, que ele se depara, aleluia, com uma pessoa que ele não queria ver. Aleluia. Mas, aleluia, a filha sabia, aleluia, das grandes vitórias, aleluia, que o pai teve. Nossa, fomos vitoriosos. Aleluia. E de repente, aleluia, a Bíblia vai dizer então: e vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro. Saiu a sua filha ao seu encontro. Vê que voto. Qual é o voto que você fez ao Senhor, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Em Números, no livro de Números, se você quiser conferir, você confere. Depois, se você quiser conferir na sua casa, você pode conferir.
Lá em Números 32, o Senhor, Ele fala a respeito do voto. Aleluia, dizendo, quando um homem, olha só a referência, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, para obrigar-se a alguma abstinência, não viola a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, o fará. Aleluia. Porque o Senhor, Ele não se agrada de voto, aleluia, de tolo. Aleluia. Porque nós, seres humanos, tudo que nós vamos fazer é com interesse. Tudo que nós fizemos, tudo que nós vamos participar, seja quem for a área das campanhas, é tudo com interesse. E Deus não quer algo com interesse. Porque a minha Bíblia vai dizer, aleluia, que quando você... Por isso que eu digo, a tua Bíblia vai dizer que quando você dobra o teu joelho, e antes que saia a primeira palavra da tua boca, o Senhor já sabe de tudo que tu precisa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele sabe de tudo. A maior oração, aleluia, quando nós estamos precisando de algo, quando nós estamos precisando de ajuda, não é você querer fazer voto, mas é você confiar, aleluia, em alguém que é todo poderoso, aleluia, que supre todas as coisas, que tem poder, aleluia. É você entrar, aleluia, no teu quarto, fechar a porta e orar secretamente, dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Glória a Deus, aleluia. Desse jeito. Aleluia. Glória a Jesus. Você está dizendo, aleluia, que o maior é Ele. E que Ele pode todas as coisas. Aleluia. Mas quando, aleluia, Jeff voltou para casa, ele sentiu algo que decepcionou ele um pouco. Não pelas vitórias, mas em saber, aleluia, que ele jamais, aleluia, aguentaria uma dor tão imensa depois de uma grande vitória. Aleluia, mas ele não poderia decepcionar o poder do Espírito Santo. Jamais ele poderia voltar atrás, quando de repente, aleluia, ele volta, retorna à sua casa. A Bíblia vai dizer, aleluia, vindo pois Jefté mesmo à sua casa, lhe saiu ao encontro com dufo e com dança, e era sua filha única, não tinha outro filho nem filha. Quando de repente Jefté volta à sua casa, aleluia, vitorioso, depois de uma guerra travada, aleluia, depois que o poder do Espírito Santo, aleluia, invadiu, aleluia, juntamente com ele retorna à sua casa, e quando ele volta, aleluia, que ele olha, a filha saindo ao encontro, porque a filha ficou sabendo da vitória. Imediatamente ele lembrou do voto que ele fez. O primeiro que sair da porta da minha casa, esse será do Senhor. Esse será do Senhor. Aleluia, aqui está um exemplo de fé. Porque quando viu, olha só, depois de uma guerra, depois de uma vitória, quando a Bíblia vai dizer, quando viu, rasgou as suas vestes. Aleluia. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse-lhe, filha minha, eu não esperava. Aleluia. A filha veio dançando ali, batendo os tamborim ali, aleluia, alegrando, porque foi grande a vitória, aleluia, que o pai teve, aleluia. E de repente, aleluia, quando ele olha, observa a sua filha, ele passa a mão na túnica e rasga e diz, filha minha, muito tu me abateste. Aleluia. E a filha, sem saber, aleluia, o motivo, aleluia, daquilo que ele fez diante da filha, ele dizer, aleluia, filha minha, aleluia, tu, aleluia, porque a Bíblia diz, quando viu as suas vestes, disse, filha minha, tu me prostra, me faz me prostrar em choro e lágrima de algo que eu fiz e não voltarei atrás.
voto de fé. Um voto precipitado, aleluia, mas um voto de preço. Porque quem promete tem que cumprir, irmãos. Porque o Senhor é fiel para cumprir, mas somos falhos. Então por isso que o Senhor deixou uma liberdade dizendo: melhor não votar do que votar e não cumprir. Quando fizeram os votos ao Senhor, não tardem em cumpri-lo. Não tardem em cumpri-lo. Aleluia. Porque se não cumpri-lo, aleluia, o Senhor requererá de ti e em ti haverá pecado. Falha. Então é melhor não votar, mas ficar, aleluia, na dispensação do Espírito Santo de Deus. Porque nós vivemos em uma geração de interesse. É uma pura realidade, uma geração de interesse. Que nós só queremos, aleluia, os benefícios de Deus. E quando nós queremos algo, aleluia, você se sacrifica. Você faz voto. Voto disso, voto daquilo. Aleluia. O Senhor, Ele vai só entregar um, irmãos. E vai ser aquele que tu mais necessita. Aleluia. Embora nós sabemos que Deus Ele tem poder para dar todas as coisas, mas qual é a maior necessidade, irmãos? A maior necessidade de Jefté foi ter a vitória. Mas ele sabia que ele precisaria de alguém, aleluia, que tem poder, aleluia, para ajudar ele. Então ele fez aquele voto, porque ele sabia que sozinho ele não conseguiria. Mesmo ele voltando para a casa dos seus irmãos, mesmo ele voltando para a sua família, mesmo ele ficando como cabeça, aleluia, mesmo ele ficando como chefe, aleluia, para orientar, aleluia, mas ele precisou da ajuda de Deus. Foi aonde que ele fez esse voto. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse-lhe: ah, filha minha, tu me prostra por completo, tu passaste a ser causa da minha calamidade, ou quer dizer, da minha tristeza. Porque, porquanto fiz um voto ao Senhor, e não tornaria atrás. Quantas pessoas estão tornando atrás, irmãos? Eu não estou falando, aleluia, da presença do Senhor, mas daquilo que você prometeu. Aleluia. Se você prometeu algo para Deus, irmão, faça. Aleluia. Porque o Senhor vai estar contigo todos os dias. O Senhor, aleluia, vai estar, aleluia, te abençoando todos os dias. Não faça voto precipitado. Um voto que você não pode cumpri-lo. Aleluia. Porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E a filha foi tão humilde que ela poderia ter dizer assim: não, mas quando ele contou a verdade para ela, ela podia, mas aí não é, o meu negócio é, o negócio é o Senhor com Deus. Tira eu fora. Eu não tenho nada a ver com o voto do Senhor. O Senhor vingou, aleluia, os filhos de Amon nas suas mãos. Aleluia. Mas a filha foi tão humilde, irmãos. Aleluia. Que ela disse ao pai: meu pai, fizesse um voto ao Senhor, faze de mim segundo o voto, pois o Senhor te ajudou. Aleluia. Ele não fez um voto, aleluia, dizendo que seria ela, mas ele fez um voto dizendo: o que sair primeiro da porta da minha casa, ao meu encontro, esse será o Senhor. Então foi a filha. Ele não poderia chegar e dizer para o Senhor: Senhor, peraí, Senhor, vamos dar uma revogada aí. Vamos negociar. Vamos negociar isso, vamos negociar, Senhor. Porque ela não, Senhor. Eu não imaginava que seria minha filha, Senhor. Eu vou pegar, aleluia, um carneiro, aleluia, vou oferecer em sacrifício do Senhor. Mas não, mas quando ele, aleluia, sabe que o voto naquela época teria que ser cumprido,
Aleluia. Aleluia. Ele conta para ela dizendo: filha, aleluia, eu fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E era simplesmente com aquela humildade, aleluia. Chega perante o pai e diz: meu pai, fizesse um voto ao Senhor? Aleluia. Pois de mim, segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos inimigos dos filhos de Amon. Mas aí ela pediu uma última oportunidade. Aleluia. Já que o Senhor fez um voto, aleluia, despedir da minha mocidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esse dia. O Senhor me concede, aleluia, pela última vez, até que eu desço, aleluia, aos riachos, aleluia, e ali choro e me despede, aleluia, porque nunca mais, aleluia, vou, aleluia, conceber ou ter, aleluia, um esposo. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmão, que ali ela se despede, aleluia, da sua mocidade e ela entraga no templo pro resto da vida dela. Aleluia. Olha, viu o tamanho, aleluia, de um voto, aleluia, que teve um preço a pagar. Teve vitória, mas teve um preço. É, Jesus. Tu terá vitória, mas tem um preço a pagar, aleluia. Aleluia. E de lá que veio o costume. Aleluia. Porque a Bíblia diz: e ela disse: pai, me fizesse um voto ao Senhor, faz por de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isso e deixe por 2 meses, para que eu desce pelos montes e chore e me despede da minha mocidade e das minhas companheiras. Glória a Deus, aleluia. Porque ela foi entregue no templo, aleluia, para servir o Senhor o resto da vida. Glória a Deus. Aleluia. Olha o preço que tem um voto, irmãos. Muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, irmãos, porque nós queremos as vitórias, os benefícios de Deus. Aí o Senhor concede, na primeira oportunidade nós falhamos. Verdade. Não cumprimos com aquilo que foi determinado. Aleluia. E assim, ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, qual é o segundo voto que ele, aleluia, por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel. Já pensou, irmão? Que voto ela podia chegar e dizer: não, eu não tenho nada a ver com o voto do Senhor. Eu apenas saí ao encontro do Senhor porque é meu pai, aleluia, e eu fiquei sabendo das vitórias que o Senhor teve. Agora eu, aleluia, jamais, aleluia, serei o seu voto, aleluia. Estarei concluído, aleluia, no seu voto, jamais, aleluia, conversa aí com o Senhor, ou, aleluia, como a missionária falou, negocia aí com o Senhor, aleluia, ou vamos lá pegar um carneiro, vamos preparar um altar, e vamos oferecer um sacrifício de agradecimento. Mas ela simplesmente foi humilde, aceitou, pai, faz segundo o seu voto. Estou aqui. Aleluia, estou aqui. Aleluia. Isso é um voto de fé. Um voto precipitado, um voto de preço, um voto de lágrima, aleluia, mas o Senhor cumpriu. Assim é o Senhor na minha e na tua vida. Aleluia. Entrega o teu coração ao Senhor, aleluia, e diga: eis-me aqui, Senhor, faz segundo o teu querer, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E passarei a servir o Senhor, aleluia, por longos tempos. Aleluia. Cumpra com o teu voto, querido, Glória a Deus. e não entristece o Espírito de Deus. Aleluia, porque o Senhor, Ele é fiel. E sempre será fiel na tua vida. Sempre, sempre, sempre o Senhor será fiel para lhe entregar a tua vitória. Aleluia. Amém, querido?
Peço por gentileza para você ficar de pé. Aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, amanhã nós estamos, aleluia, um grandioso culto de Santa Ceia. Aleluia. E o Senhor irá nos abençoar. Aleluia. Como diz a Bíblia, vem cear, o Mestre chama. Glórias a Deus, glória a Jesus. Que o Senhor concede bênção, que o Senhor abençoa, Jesus. Aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã. E que o Senhor derrama e cubra de bênção e de muitas vitórias. Que Deus abençoe o diácono Renato. Glórias a Deus. Que Deus abençoe o pastor Paulo. Fiquei muito feliz. Vamos marcar um dia para o senhor pregar, né? Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a nossa irmã. Para mim foi um prazer conhecer a senhora. Quando quiser voltar, as portas estão abertas para receber a senhora em nome do Senhor Jesus. Os demais são de casa, por mais que faltam alguns irmãos, mas que Deus possa sim abençoar poderosamente. Oramos e agradecemos ao Senhor. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha lhe conceder a bênção, que o Senhor venha lhe conceder a vitória, Jesus amado, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor conserte, meu Deus e meu Pai, pelo poder da Tua palavra, abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso lar, a nossa casa e toda a nossa família. Deus abençoa cada irmão, Senhor Deus, leve em paz, guardando e livrando. Senhor, permitindo, Senhor, amanhã estaremos aqui, ó Pai, num grande culto, meu Pai, de Santa Ceia. Abençoa os nossos irmãos da cidade de Luiz Alves, Senhor Deus.